Vamos lá, pessoal, boa noite. Vamos começar nosso estudo de hoje das movimentações do as melhores movimentações, né? Não sei como é que foi a noite de vocês aí com relação ao índice hoje, mas não foi um dia tão fácil quanto ontem, né? Por exemplo, ontem foi um dia bem tranquilo e bem fácil de praticamente modo sempre comprado desde o início do dia. Hoje a gente já teve aquelas barras que a gente fica pensando, será que vai reverter tudo? Será que não vai? Mas enfim, quem conseguiu suportar a pressão das barras boas do lado contrário, conseguiu tirar ainda alguma coisa do mercado hoje, né? Mano, vocês que estão aí, Rafael, Jardel, se tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar ou falar alguma coisa também, acrescentar, fiquem à vontade, tá? Qualquer coisa é só chamar aí. Pra galera que vai assistir no YouTube, já deixa aí seu comentário também, já fala o que que vocês acharam no dia de hoje, beleza? Pessoal, vamos começar aqui. A primeira barra, é, ela abriu com um gap, o preço abriu com um gap de alta, porém, esse gap ele já foi fechado na primeira Flux, que é o seguinte, sempre que a gente tem um gap de um dos lados, por exemplo, aqui o mercado abriu com um gap de alta, certo? E a gente tem uma barra de reversão que reverte essa movimentação do gap. Sendo uma boa barra de sinal, existe 60% de probabilidade, acredito que é essa a porcentagem, o percentual, de que ele pague essa projeção para baixo, certo? E aí, eu particularmente cheguei tarde hoje de novo aqui na empresa, e acabei não conseguindo pegar a primeira barra. Porém, existe outra premissa de que, na grande maioria das vezes, esse preço ele faz essa correção e a gente encontra, é mais fácil encontrar vendedores nesse caso de baixa na região de 50% dessa movimentação inicial, certo? Por quê? Aí vamos explicar o contexto disso. Se a gente teve um gap de alta, pessoal, a gente teve interesse comprador nessa região. Então, vamos entender que antes do mercado abrir, a gente tinha uma barra aqui nessa região que seria uma barra de alta, certo? Chegou aqui em cima, o preço reverteu totalmente, ou seja, nós tínhamos compradores armadilhados nessa região, tá? E aí o preço conseguiu reverter toda essa posição. É uma barra grande e climática, então encontrar compradores aqui abaixo para que eles consigam sair sem prejuízo nessa região aqui seria mais plausível, e aí foi exatamente o que aconteceu. Quando a barra fechou, compradores armadilhados aqui compraram mais abaixo da barra, no fechamento dela, e começaram a encerrar suas posições na região de 50%. Hoje um amigo no grupo falou que o preço já tinha vindo fazer essa correção na região de 50% na barra 3. E aí, pessoal, quando a gente por isso, na metodologia do Brooks, ele não usa aquela questão da FIBO. Só que, se você pegar essa região aqui, a região de 50% que ele fala seria basicamente isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer para vocês aqui, só para a gente ter uma ideia. Se o meu PC não travar, né? Vamos lá. A gente vai dividir essa movimentação em mais ou menos três partes, certo? Então, essa região aqui é a região de 50%, ok? A barra 3, ela realmente veio na região de 50%. Só que a gente entende, pessoal, que
nós vamos ter o terço superior, que seria essa região aqui. Nós vamos ter um terço inferior aqui embaixo, certo? Isso aqui, tá? E nós temos essa região central aqui. Então, quando o Brooks fala região de 50%, ele não traça a FIBO, mas ele entende que toda essa região aqui, ó, é uma região de 50%, certo? O preço poderia ter vindo um pouco mais acima aqui, ter deixado pavio, ter falhado esse rompimento, mas nós ainda assim compreendemos como região de 50%. E aí, pessoal, o interessante da gente estudar o Brooks é que ele explica exatamente os motivos. Por que que ele lê dessa maneira? Porque se aqui entrou compradores, esses compradores eles vão realizar numa região de 50%, certo? Só que não tem como a gente saber, não tem como a gente saber se eles realizaram aqui, se eles realizaram aqui, se eles realizaram aqui ou aqui um pouco mais acima. E inclusive se eles adicionaram aqui muitos contratos, as ordens deles vão ser executadas como é que a gente chama? Não sei se é slippage ou é spread, né, que fala. É um nome assim, enfim. Por quê? Porque aqui não vai ter um vendedor, um comprador com, sei lá, 1.000, 5.000 contratos aqui para executar todas essas ordens de venda. Então, o preço vai executando as ordens conforme elas vão aparecendo. Então, a gente entende região de 50% exatamente dessa maneira, tá? Uma região e não um ponto específico, certo? E aí, vamos lá. A gente teve aqui compradores que, a gente analisando o preço, né? A gente teve aqui compradores que chegou nessa região, realizaram realmente na barra 3, e aí esse preço veio abaixo, certo? Aqui a gente tem outra situação para a gente entender. Barras climáticas. Pessoal, sempre que a gente tem uma barra climática, a gente tem que pensar sempre que ela é mais fácil encontrar compradores. E aí foi exatamente o que aconteceu. Talvez compradores que ainda estavam armadilhados e não conseguiram sair, compraram mais aqui embaixo, adicionaram mais a sua posição para tentar sair sem perdas, certo? E compradores também que aproveitaram a oportunidade de uma barra climática para comprar aqui e realizar aqui, certo? Então, quando a gente tinha essa região de 50% aqui, pessoal, ela poderia ter sido testada por várias vezes, tá? Barra 3, 4, barra 5, de repente esse preço aqui, ele encontra mais compradores nessa região, e aqui na barra 7 ou 8, testa novamente. O stop mais plausível dessa operação, quem entrou nessa venda aqui, seria aqui em cima, certo? E não estopar nessa região aqui, porque aqui seria muito mais fácil encontrar vendedores que compradores. Porém, a barra 3, né, ela foi uma boa barra de venda, porém uma barra climática. Eu não aceitaria uma venda nessa região, apesar do rompimento, apesar de toda essa movimentação, porque simplesmente pelo motivo de ser barra climática e sendo bem sincero com vocês, pessoal, o índice ele faz muito isso, cara, faz muito isso. Façam recap, façam backtest disso. Procurem movimentações de rompimento onde a gente tem barra climática, que vocês vão ver que na grande maioria das vezes ele reverte praticamente toda ela para depois andar. Mas, enfim, isso aí é uma particularidade do ativo que eu consegui enxergar já, tá? E aí, depois disso, o mercado corrigiu nessa região de 50%, uma boa barra de venda. Quem não vendeu a 1 conseguiu vender com um preço melhorado aqui. Eu cheguei já nessa região aqui, não aceitei a venda da barra 6 por conta de toda essa movimentação aqui, acreditando que esse preço poderia simplesmente lateralizar nessa região. Mas quando nós tivemos
essa barra aqui e a barra 6 vindo abaixo na direção da barra 1, depois de uma correção de 50%, eu aceitei essa venda como se fosse a venda da barra 1, certo? Quando o preço voltou aqui. E nós buscamos a projeção da movimentação dela para baixo, pelo menos do dela, pessoal. Ela era mais ou menos aqui nessa região dos corpos, tá? Só que, como o preço vinha forte, eu decidi segurar essa operação para sair pelo menos nessa projeção aqui. E aí, tem outro detalhe aqui para a gente conversar interessante, que é o seguinte: a gente sempre toma a decisão com barras fechadas. E aí eu falo porque, assim, eu mesmo, não que eu seja, tipo, super experiente já e tal, mas enfim, ao longo desse tempo eu venho tentando melhorar e aprimorar minha maneira de operar. E hoje, eu posso dizer que por um descuido eu vacilei com relação a isso, tá? Só que assim, é algo que a gente não está imune, qualquer um pode fazer. E aí não é um erro que destruiu tudo, mas é o seguinte, eu vou explicar para vocês o que que acontece. Eu esperei a barra 13 fechar. E aí, quando a barra 13 fechou, nós tínhamos aqui uma cunha, certo? É uma cunha truncada quando a terceira perna vem abaixo aqui. E nós tínhamos a barra 13 um setup de compra, certo? Acredito que todo mundo concorda que a gente tem uma cunha e uma boa barra de compra. Claro que ela está abaixo da média móvel, na cara da média móvel, mas enfim, ela poderia não ser uma barra que iria desenvolver o preço aqui, poderia não ser uma barra que faria esse preço desenvolver, mas ela é uma barra de sinal. Qual que seria a nossa atitude aqui nessa região? Deixa só meu voltar aqui, que deu uma travadinha aqui. Voltou. Qual que seria a nossa atitude nessa região? Como a gente trabalha com barras fechadas, pessoal, a partir do momento que ela fechou, o acionamento dela seria o acionamento do setup, certo? Então, a gente não poderia ter saído nessa barra aqui se ela não foi acionada. Vocês podem ver que ela não veio acima da barra 13, certo? Então, ela não foi uma barra que foi acionada. Só que, quando essa barra ela foi uma barra de reversão, foi uma barra que chegou a vir próximo do alvo e eu não encerrei a operação aqui na projeção. Eu continuei segurando e aí ela foi e reverteu toda a barra. Quem estava na hora do pregão viu que foi uma reversão bem forte. Então, o que que eu imaginei na hora? O que que a gente aqueles sentimentos que são os que a gente tem que controlar, né? Imaginei que esse preço ia simplesmente vir aqui e ir embora. Então, quando essa barra aqui abriu, que ela deu um repique, eu acabei encerrando a operação aqui, tá? E acabei pagando por isso, porque depois disso o preço veio buscar alvo de movimento projetado, que seria onde eu encerraria a minha operação, correto? Então a gente acabou pagando aqui, acho que uns 200 a 300 pontos daqui até aqui embaixo, se não foi uns 500, não lembro exatamente, mas a gente acabou pagando essa conta por não ter, por segundos de descuido aqui, pois a barra de compra nem ao menos foi acionada, certo? E aí depois disso o mercado subiu em forma de cunha, né? Fez uma correção em forma de cunha. Barra 28, vejo como uma boa barra de venda. E aí nessa hora aqui, acabei vendo um amigo falar no grupo lá sobre essas barras fortes. A premissa dela seria para buscar essa mínima aqui, só que quando eu vi 4 barras consecutivas de venda, eu aceitei a venda aqui na mínima, eu consegui acertar a mínima do dia.
mas também, quando percebi que estava errado, encerrei a operação, tá? E aí, assim, fica uma dica para você. É, sempre tente operar de maneira tranquila, galera. Sempre tente operar de maneira bem tranquila, bem analisando barra a barra, tá? Hoje, confesso para vocês que hoje não foi um dia dos meus melhores trades, não foi. Tive uma boa análise, mas acabei fazendo uma saída ruim. E aí, uma das premissas que a gente tinha no grupo que eu participava, que era o seguinte: não adianta você fazer uma entrada magnífica se você faz uma saída horrível, certo? Então, vamos sempre ficar atentos a essa região, e aí as regiões, né? E aí serve para mim mesmo já ficar de olho nessas situações. Não saiu o dia no negativo, né? Essa operação aqui pagou o stop dessa aqui sem ainda acabei saindo com um leve lucro no dia de hoje, mas são decisões que foram equivocadas. E aí fica uma observação também. A gente errar, não tem problema errar, pessoal. Errar faz parte da operação. Nem todos os dias você vai acertar exatamente a asa da música, digamos assim. Mas quando você errar, erre pequeno. Erre pequeno porque isso vai fazer total diferença no final do mês, beleza? A gente conseguiu fazer essa saída aqui, não foi uma das melhores, mas também conseguimos pegar esse lucro aqui. Aqui a gente tomou esse stop, mas não foi algo que acabou com o nosso dia. Acabei errando aqui, pagando pelo emocional, né, digamos assim, porque eram 4 barras consecutivas, e aí a gente imaginava ter a premissa de que iria projetar essa região para baixo, pois o mercado estava bem vendedor. Só que o mercado não faz exatamente o que a gente quer, como eu já falei muitas vezes, e a gente acaba pagando por esses pequenos erros. Porém, sempre R pequeno, certo? Depois disso, o mercado deixou um fundo duplo nessa região. Foi o alvo do movimento projetado da barra 1, que teria uma probabilidade de 60% de que viesse buscar aqui embaixo, certo? E aí, depois disso, vou botar aqui mais fundo duplo, né? Mais fundo duplo, isso. Deixou esse fundo duplo nessa região. Aqui uma boa barra de compra. O preço veio a região que seria a região do o teste da barra de venda. Isso aqui também é bem interessante, tá? Quando a gente tem uma boa movimentação de venda, que o preço deixa algum setup, existe, eu não sei a probabilidade exata, mas existe uma boa probabilidade de que ele venha fazer um teste da barra sinal de venda, tá? Então isso é legal para a gente entender que se eu comprei aqui, na grande maioria das vezes, eu não vou esperar que esse preço venha testar a abertura, porque aqui seria uma maior probabilidade. E aí, depois disso, o mercado simplesmente deixou um topo duplo nessa região, deixou uma boa movimentação aqui ainda, né? Topo duplo, acredito que a barra 68, levando em consideração todo esse contexto de baixa, acredito que ainda seria uma barra viável para vender, para vir buscar a mínima. Não chegou a vir exatamente na mínima aqui, né? Veio praticamente no final do dia, mas foi lá pagar essa premissa da lateralidade. E acredito que seria esse o nosso dia de hoje. Foi, como eu falei para vocês, foi um dia um pouco complexo, porque se você vende aqui, você tem uma barra desse tamanho aqui contra, tem que se manter ali bem focado para a gente não acabar estopando, virando a mão aqui, e aí o preço simplesmente falhar essa reversão e você ser estopado aqui embaixo, ou de repente você arrisca no fechamento dessa barra e é estopado aqui embaixo, ou faz que nem eu, tenta vender aqui. Mas é isso, né, galera? Com relação ao setup da primeira barra, acredito que vocês entenderam, né? Seria sempre que a gente tem um gap de alta, uma boa barra de reversão que fez próximo da sua mínima,
uma probabilidade de 60% de pagar essa projeção, sendo que existe uma probabilidade de uma correção na região de 50%, onde é mais fácil encontrar vendedores no caso de baixa, tá? E é basicamente isso. Acho que se alguém tiver visto mais alguma coisa aí e quiser acrescentar, pode falar. Se não, a gente encerra o nosso dia, beleza? E para finalizar também aqui, né, a nossa operação do dia aqui, né, galera? Essa aqui foi a nossa melhor operação. Com acabei vendendo a barra 7, porém no mesmo preço que seria a minha venda inicial da barra 1, para buscar a projeção dela, certo? E o mercado chegou lá depois, né? Acabei saindo um pouco antes, mas o mercado foi pagar. E graças a Deus, mais um dia para conta, né, pessoal? O resto é história. Beleza? Ninguém quer falar mais nada? Então, valeu, pessoal. Boa noite. E amanhã a gente tá junto de novo.